Sejam bem-vindos, amantes da quinta arte, ao Primeira Página, onde a primeira impressão é que vale. Eu sou Rafael Campos, este é Matheus Braga, e hoje nós iremos falar desse livretinho aqui. É um livro de antologias do Clive Barker. Ele é escritor e roteirista da saga Hellraiser. Pra galera que gosta de filme de terror, é um clássico aí do terror. E no caso, esse livro aqui é da Dark Side. A gente gosta bastante dela pelo fato de ter uma qualidade de encadernamento, a capa dura, sempre tem essa pinturinha aqui que eu nunca lembro o nome. Trilateral. Mas é chique pra caramba, vermelhão, com tons de preto, e tem todo um estilão tanto por dentro. É uma edição, assim, caprichada, assim, bem... Ela é do selo Macabro, da Dark Side, então assim, são as histórias que a Dark Side considera mais pesadas dentro da própria coletânea deles. Então, se você curte histórias mais sinistronas, macabras, procure esse selo da Dark Side, o selo Macabro. Rafa, o Lovecraft que a gente já trouxe também é desse mesmo selo ou não? Eu não lembro se ele é do selo Macabro, mas ele faz parte da coleção Dark, da Dark Side. Acho que o Macabro é um pouco mais pesado que for. Tanto que ele faz referências do Inferno de Dante. Assim, esse aqui é uma coleção para quem realmente gosta de ter pesadelinhos. Eu peguei aqui um conto que eu particularmente gosto pra caramba, mas não é o mais pesado de todos eles. Não me deu pesadelinhos, é isso que a gente vai falar um pouco hoje. Mas se a galera quiser indicações, eu tenho algumas pra galera sentir aquele medinho do tipo, não sei se eu vou dormir bem. Mas é aquilo, né? Eu gosto de babar ovo dos meus autores favoritos. Mas o importante, né, Matheus? Sempre primeira página é como que o autor, ele traz aí pra gente. Então, bora lá. Clive Barker, O Livro de Sangue. Os mortos têm estradas. Elas correm, filas diretas de transfantasmas de carruagem e sonhos, cruzando a devastação por trás de nossas vidas. Portanto, um infadível tráfico de almas que partiram. Sua batida e pulsação podem ser ouvidas nos lugares fraturados do mundo, por entre fendas abertas por toda a crueldade, a violência e a depravação. Sua carga, os mortos errantes, podem ser avistada enquanto o coração está prestes a estourar e a visão que deveria ficar oculta vem claramente à tona. Há placas nessas estradas, e pontes e acostamentos. Há pedágios e interseções. E nessas interseções, onde multidões de mortos caminham e se misturam, que essa estrada proibida tem mais chance de vazar até o nosso mundo. O tráfego é intenso nos cruzamentos e as vozes dos mortos ficam estridentes ao máximo. Aqui as barreiras que separam uma realidade da outra se afinam com passagem de incontáveis pés. Uma das interseções da Estrada dos Mortos fica localizada em Tonyton Place, número 65. Apenas uma casa isolada, com a frente de tijolos que imitava o estilo georgiano, o número 65 não era memorável em nenhum outro aspecto. Uma casa antiga e esquecível, que da despedida da grande barata que antes reivindicara para si, permanecera vazia por décadas ou mais. Virei um pouquinho, né, porque a Dark Side, ela frisa muito o quesito aesthetic dos livros, então a gente sempre reclama que, nossa, tem pouco espaço, e no caso aqui, 2/3 da página foi arrancada fora, então eu coloquei pelo menos mais um parágrafo do próximo para dar um pouco mais de volume. Então é um conto, né, Rafa? Isso. Esse aqui é uma antologia, então são vários contos aqui que não tem... Todos eles são ambientados dentro do mesmo universo Hellraiser. Então é um universo, no caso, baixa fantasia, acontece no mundo real. Pra galera que viu os filmes, o fantástico está na mitologia e nos demônios dentro da mitologia do Hellraiser. Mas tudo é ambientado no mundo, na Terra, com
conexões com o inferno em vários níveis do inferno. Mas é uma... Conversa uma um pouco baixa fantasia. com essa ideia do inferno de Dante aí, talvez, né? Sim. Pega um pouco do inferno de Dante, mas tem os príncipes do inferno já são da própria mitologia dele. Entendi. Bom, eu não sou leitor nem consumidor de terror, já falei isso acho que outras vezes aqui, né? E nada sei além do nome Hellraiser. Então acho que talvez eu seja, para o nosso canal, a pessoa ideal aqui, talvez, para avaliar essa primeira página, já que eu não tenho pré-informação nenhuma. Vai ser um julgamento completamente baseado no que realmente estamos lendo aqui agora, né? Então, assim, o Livro de Sangue é o título, não do capítulo, mas do conto, né? É um nome forte, acho que impacta, né? Tem seu poder, apesar de... Se bem que conversa, assim, também com essa primeira página em si, porque de cara nós temos a primeira frase associada não a sangue diretamente, mas a morte, né? E morto, querendo ou não, tem uma relação com sangue, né? Então acho que não está completamente desassociado, né? E é uma primeira página que vai praticamente, na sua integridade, fazer uma analogia, né, entre as estradas da morte, e aí ele fica, né, fazendo essa brincadeira aí com como são essas estradas, né, e fazendo analogias o tempo todo aí. E beleza, então em si a primeira frase também é fortíssima, né, os mortos têm estradas, assim, forte no sentido não acho que de impacto, talvez não, mas ela abre ali uma questão filosófica, né? É uma questão já mostrando, conversando com essa primeira página que é sobre a analogia dessas estradas da morte. Então eu acho que ele já trouxe como é que eu vou dizer, uma identidade aqui de técnica de escrita dele, de textual dele aqui, que já foi apresentada de cara na primeira frase, que é uma primeira frase curta, e isso é até curioso, né? Com uma frase curtíssima, ele já passou toda uma identidade, que é o que ele vai fazer o resto da primeira página inteira, que são essas analogias envolvendo as estradas da morte, ou que levam à morte, né? E em princípio é isso. Vou deixar você falar um pouco para depois a gente conversar melhor sobre o restante. Então, obviamente, quando você gosta, quando você é fã, normalmente você é meio inclinado para babar ovo. Mas um ponto, sim, que pelo fato de eu consumir livros de terror, histórias desse gênero, uma coisa que é muito característico em livros clássicos de terror é a história sempre começar com uma ambientação o mais forte possível para depois apresentar o personagem. É muito comum em histórias, tanto que a gente até viu no Lovecraft, a gente viu no Edgar Allan Poe, que se a história não é contada na primeira pessoa, ela dificilmente tem um primeiro personagem sendo apresentado. Pelo fato de que, principalmente os clássicos, precisavam ambientar melhor antes de começar. Tanto que a gente vê que o Clive Barker tem ele puxa esse clássico pelo fato de que a gente viu que até então não existe um personagem. Já na segunda, na terceira página, já aparece já um personagem, o Neil, que seria quem a gente vai acompanhar nessa história. Mas pelo fato também do Hellraiser ter o diretor tem uma pegada um pouco mais sensorial. Dor, sangue, tortura, toda essa parte muito sensorial, ele puxa um pouco para cá nesse roteiro aqui, nessa história. Tanto que ele tenta trazer um pouco da ambientação e da percepção antes de começar. Pode ser um tiro no pé, caso você não tenha um conhecimento de gatilhos de ambientação já bem estabelecidos, pode gerar uma certa lentidão na história, porque a gente não tem em quem nos apegar. Então, tão complicado, principalmente se você escreve aventura e fantasia, não ter alguém a se apegar é um pouco mais complicado. No sci-fi, no terror, no horror,
até mesmo em história policial, investigação, pode ser que você possa começar a ter uma história antes de começar com o personagem, porque esses gêneros se sustentam um pouco mais com a ambientação. No caso, no sci-fi, você ambienta qual é o futuro que você está, no terror, qual que é a mitologia por detrás, numa investigação, qual que é o mistério por detrás. Então, esses gêneros permitem, mas você tem que tomar cuidado para também não demorar muito para engatilhar esse tipo de coisa. E aí até entrando na questão que a gente tá num conto, né, Rafa? Que a questão que o conto, teoricamente, a gente precisa que algo seja apresentado de forma mais rápida pelo tamanho em si da obra, né? E aí uma coisa que me deixou curioso, né, nesse texto, né, que eu não conhecia nada sobre até então, é que eu venho enxergando como uma analogia toda aquela conversa ali que ele veio falando das estradas, das interseções, as almas, não sei o que são, né, vai fazendo ali comparações e tal. E aí quando chega nessa segunda parte, né, segundo, terceiro parágrafo, agora o último, né, ele vira e fala que uma das interseções tá localizada na rua tal, né? Já dá o nome de cara. E aí eu parei a pensar, putz, agora era uma analogia ou não era uma analogia? Ou tudo é isso mesmo, né? É literal o que ele tá falando ou não? Porque agora ele falou que a interseção é a rua tal, e eu vou ser específico, falar sobre ela é assim, assim, assado e tal. Então, assim, eu acho que é até interessante a proposta dele para brincar com a nossa cabeça nesse sentido, né? De talvez permitir você ver que é algo mais fantasioso mesmo, né? Não sei. E subverter uma ideia que você estava criando na sua cabeça. Pode ser um tiro no pé também, né? Porque você está criando algo ali na sua mente, chega depois ele te dá uma quebra de expectativa, né? Mas ao mesmo tempo existe essa transição, né? Eu vim falando, vim explicando, você vai achando que é isso e eu te levo para outro caminho, né? Acho que tem o seu valor também. E em princípio me deixa curioso para saber para onde essa história levaria, né? Do que a gente está tratando de fato aqui, apesar de ter isso de que o Rafa falou, né? De não trazer nenhum personagem especificamente para a gente se criar empatia, né? Não trazer talvez um ponto de conflito. A gente sabe que é algo envolvendo morte, sangues e estradas, mas eu não sei especificamente do que vai se tratar ainda essa história, né? Sim. Uma coisa que a gente normalmente comenta, né? A primeira página, quando tem, que nem já mostrei, um puta espação. Só que o que acontece? Uma coisa que eu achei interessante da Darkseid é que essa quebra que o Matheus comentou de, tem toda a analogia, e depois no último parágrafo tem como se fosse uma virada, uma coisa, sai do fantasioso e abstrato e entra no físico, meio que o livro tem isso. Um dos motivos que eu acredito, se não foi uma puta sorte deles, mas acredito que sim, é que essa virada acontece na virada de página. Então eu acredito que Justo. o fato deles terem feito um puta espação, porque acredito que a Darkseid, ou até mesmo aqui o tradutor aqui, que eu esqueci o nome dele, mas ele é famosinho nas traduções de livro de terror, que a gente até comentou numa outra edição, que quando o tradutor conhece da obra, é escritor mesmo, a tradução já fica já um pouco melhor. Aqui é o Paulo Ravieri. O Paulo Ravieri, ele é muito forte nas traduções de livro de terror, parece que o cara manja dos Paranauê, e tem essa ideia de essa parte mais abstrata, e depois quando entra nessa especificidade, já na página seguinte, meio que tentando talvez trazer essa virada de página do literal pro físico, né, do abstrato para o literal, para ter essa mudança mais pesada do... Sim, e isso, Rafa, na verdade eu não atribuo nem ao tradutor isso aí, né? Isso aí pra mim é papel da edição mesmo, da editora, né? Edição, sim. Né? E eu tava até voltando aqui pra dar uma olhada, né? Acho que foi isso, hiper feliz da edição da Darkseid, nem sei como é que é na original, mas que o título também do conto chama-se O Livro de Sangue. Eu imagino que todos devam ser assim, mas com esse casou muito bem, porque a primeira página ela é toda vermelha, né? Que é um sangue, você poderia imaginar, né, como sendo sangue.
ela é toda vermelha e realmente na hora que dá a virada de página, volta para a página cor normal, né, o branco ou amarelado ali que a gente está acostumado de livros, né, e entra nesse mundo mais real, menos abstrato, né, menos analogias. Então acho que a escolha da edição aí nessa primeira página em si, apesar de ter pouca informação na primeira página, foi muito feliz nesse sentido de imaginativo, né, da leitura. Eu tô dando aqui uma sapiada nos próximos contos. E todos os contos têm essa analogia a sangue e morte e sempre começando. Então acredito que a escolha talvez para dos contos até, né? Contos desse aqui fosse... Porque esse aqui é o volume 1. Uhum. Então acredito que deve ter pego mais temático dentro dessa edição. Não é... Os outros volumes não são necessariamente do Clive Barker, mas é uma coleção macabra da Darkseid. Então... Justo, legal. É algo interessante. E um ponto que você até comentou dessa especificidade no momento que vira a página é algo interessante porque uma galera, no caso, por exemplo, o Friends. O Friends, na série Friends, tem lá o prédio que foi materializado, né, o endereço e tudo mais, então a galera associa o endereço real à série. Da mesma forma que a Rua dos Alfeneiros no Harry Potter, não sei se existe isso, mas pelo menos agora, quando fala Rua dos Alfeneiros, todo mundo sabe. Puxa Harry Potter. A própria sede do Sherlock Holmes, o endereço do Sherlock Holmes. Então eu acho muito legal quando você associa a um endereço, se ele é, no caso, verdadeiro de alguma forma, gera muito mais pertencimento, muito mais aproximação ao mundo real, já que é uma história feita numa baixa fantasia, no caso, num terror mais urbano, porque gera essa aproximação, além de criar algo a ser engatilhado. Porque quando você coloca um endereço, um nome, um número, você consegue criar associações muito mais rápidas. Tanto que, pra galera que leu e assistiu o Mochileiro das Galáxias, toda vez que fala um número específico, a galera pensa primeiramente no filme, na história, né? Então, eu ia deixar meio que easter egg, mas o Matheus já deu a resposta. Continua easter egg. Você tá dando muita então, especificidade porque eu tô fazendo. Pegou, aí 42 como a resposta de todas as perguntas. Então, é legal porque isso se torna meio que anacrônico. Fica a qualquer momento, qualquer um que decidir revisitar futuramente como um clássico, alguma coisa, vai puxar isso em algum momento e falar assim, nossa, tanto que teve o Interclass recentemente aqui na escola, antes do início das férias, que todo mundo, na hora de escolher os números, ninguém escolheu o 42, mas teve uma sala que o time de xadrez, todo mundo pegou o 42. Então você, sabe que o cara sabe, porque time dos tem uma relação direta. Então eu gosto desse tipo de coisa pelo fato de que você consegue gatilhar as coisas em cima das propostas, principalmente do pertencimento, que é algo importante numa história de maneira geral, e num terror, para você ter, não em quem se apegar necessariamente, mas criar um certo urgência e empatia, né? Justo. Eu até tentei pensar um pouquinho isso no quesito, do número 65. Não achei nada na minha memória cabalística. Eu tava aqui, na hora que eu li, eu falei assim, o Rafa vai ter alguma coisa pra falar sobre 65 específico. Então, eu puxei muito da memória cabalística. 6, sim, tem alguma coisa. 5 também. Mas o número 65 em si, não pensei em nada. Tô tentando lembrar se tem alguma referência no próprio filme. Eu acho que sim, mas não me puxou. Porém... Eu tô dando uma olhada aqui na segunda página em si, né, Rafa? Além do que a gente trouxe, né? É um número que... A rua em si, né? E o número vai se repetir ao longo da página inteira, né? Todo parágrafo aí, pelo menos, tem uma vez, pelo menos, que... Então, assim, ele tá dando muita ênfase pra isso, né? Sim, tem um motivo que nem tem um filme do
do Jim Carrey, 13 Fantasmas, tem um outro que acho que é Hotel 400, alguma 435. É um outro terror que também é de hotel específico, tem uma sequência de números. Normalmente a galera de terror curte associar números com cabala, com numerologia, com coisas pagãs, porque traz muito desse instinto nosso de sobrevivência antigo, místico. Então eu acho legal também, porém sempre é um easter egg. Se você não coloca no seu texto, o número 45, número, né, no caso 42, Justo. é um número X que representa Y, vai de acordo com o conhecimento das pessoas. Que Exato. isso, normalmente, dependendo do nível de profundidade, é um problema. Eu já comentei isso num outro episódio, mas dá um reforço aqui, que eu tenho um conto onde o meu antagonista é uma criatura de uma cultura tão específica da Indonésia, que por acaso eu tô até aqui, das Filipinas, é uma criatura de uma mitologia filipina que eu super, nossa, caramba, mandei bem pra caramba. Aí a galera, pô, legal, criatura interessante, mas ninguém pegou referência, ninguém pegou nada, porque mitologia da Filipina também é sacanagem, né? Justo. Não, Então, e é isso que a cuidado gente com as fala da suas experiências, especificidades, né? expertise. Com a sua especificidade, porque... E assim, Rafa, é aquilo que a gente fala, você pode usar, abusar à vontade do seu conhecimento, colocar problema nenhum. Agora, se você quer que isso seja importante, que o leitor precise pegar, que faça sentido na sua história, para um punch que seja, ou para manter o interesse na história, ele tem que pegar a referência e tal, não sei o quê, aí você precisa ser mais... esclarecedor na sua descrição, talvez, né? Alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, o 42, igual o Rafa comentou do Guia do Mochileiro das Galáxias, se for citado num livro, né, de ficção científica ou de uma cultura mais geek, de qualquer forma que seja, é muito provável que naturalmente as pessoas peguem a referência ali, né? Por se tratar do público-alvo e tal, né? Agora, nesse caso aqui, né, Tollington Place, número 65, se não é nenhuma alusão a nenhuma outra coisa que tenha, que seja só um número que ele criou aqui específico para esse conto, me parece um pouco, né? Essa aqui é a extra primeira página, né? Olhando a segunda página aqui a fundo, parece que ele dá ênfase demais a isso, né? E eu, talvez por não ser consumidor de terror, ou nenhuma das histórias dele aqui, não tenha pegado referência, né? Ou não, ou então foi só um excesso dele aqui, uma promessa não cumprida também, que ele saiu citando à torta e à direita aqui a rua e o número, e não vai se cumprir em nada isso, né? Teria que ver. A gente só pede, sugere, né, aos novos escritores que se atentem a isso, né? Evita de dar muita atenção para algo que você não vai trabalhar em cima, que não tem tanta importância, né? Ou se tem tanta importância, cite vezes suficiente para quem é mais desatento na leitura pegar, né? Ou faça uma referência a algo muito clássico, igual o número 42 aí que a gente citou, que aí é mais certeza que o seu público-alvo vai perceber. Sim, né? Esse endereço ele é muito importante para esse conto, então é uma promessa que vai ser cumprida, porém, cuidado, realmente, porque tiro no pé é algo que muitas vezes acontece muito sem querer. Porque às vezes, para você pode ser importante, mas existe até uma técnica que a gente já. Não sei se a gente já trouxe no canal alguma vez, já deve ter citado em algum momento, que é o MICE, que fala sobre algumas propostas de contos, e tem uma escritora que desenvolveu a técnica do MICE, não me vem agora o nome dela, mas se você por acaso abriu um parêntese na sua história e aquele ponto ele é específico para aquele momento, você fecha a importância dele para depois continuar. Então, no caso, por exemplo, você colocou lá o número aqui, 65. Se ele é muito importante para um acontecimento X, reforce o acontecimento, aconteceu, beleza. Aí você pode continuar, porque você prometeu e cumpriu dentro da história. Não precisa ser o punch, ou a virada da história, ou o clímax. Pode ser algo que seja importante pro primeiro arco. Ok. Mas
demarque bem o final dessa importância para não ficar algo meio que assim, tipo... Tanto que até eu tenho um outro conto meu que eu falo, não, porque o mapa, que na verdade o mapa era só o mapa que o galera usava para chegar na cidade tal. E aí, na parte da cidade tal, tinha um ponto, mas eu prometi tanto que parecia que o mapa ia ter uma coisa muito mais importante do que a própria função dele, que é levar de lugar A a B. Então isso é algo que é interessante você ver também sobre as promessas e quando for cumprir, demarca a sua cumprida para não ficar aquela coisa. É isso ou vai ter mais alguma coisa um pouco mais pra frente? Justo. Só E redobrar a Matheus, atenção, né, Rafa? considerando então os pormenores, vai virar ou não vai virar a página aqui do nosso Vamos lá, Rafa. continho? Um panorama geral aí. Eu acho um título legal, acho a edição em si, eu valorizei mais a edição em si do que a primeira página tecnicamente escrita em si. Não que a técnica seja ruim, Rafa. Tem uma primeira frase legal que traz essa questão da analogia que eu comentei, né? A primeira página em si fala da analogia, virando um pouco para a segunda dá aquela virada, né? Então eu achei interessante a construção em si, mas em termos de história, eu achei que teve pouca informação para me cativar, querer me interessar, querer saber o que vai acontecer, querer continuar firme nessa história. Então, acho que faltou elementos que são relevantes para uma primeira página para me interessar. Entra um pouco naquilo que o Rafa comentou. Eu sou mais leitor de fantasia e ficção científica também. Mas na fantasia, talvez eu leia mais fantasia, a gente dá mais valor para a construção de personagem, né? Para trama em si, para o conflito, né? E a gente não tem muito disso aqui apresentado, em princípio, pelo menos. Não é uma primeira visão, né? Pode ser que esteja alguma coisa aqui nas entrelinhas e eu não tenha percebido. Mas me careceu um pouco disso a ponto de não me falar assim, não, preciso virar, entendeu? Então, nesse sentido, eu tô mais pros 40% viraria. Vou falar que não viraria nessa aqui, porque tem muito tempo que eu não viro uma página também. Não, mas assim, de uma forma geral, é algo que... essa história é algo que parece também com a análise que a gente fez do Pássaro Fantasma, porque é um livro de antologia. Então, apesar da Darkseid ter escolhido, dentre diversos contos, esses específicos para fazer um livro e esse específico ainda para começar a história, então tem esses pontos que pode ser que assim, vou usar o meu melhor conto no final ou no meio, é algo que também precisa ver. E realmente, esse conto específico não é o meu favorito, tanto que até comentei pro Matheus, né, coloquei aqui em vídeo que eu escolhi porque é o primeiro, não é o meu favorito dentre os que estão aqui. E sim, os elementos de terror normalmente não tem um personagem logo de começo, isso os clássicos, tem livros de terror hoje que começa com personagens, não é uma regra, então vai realmente na questão de gostabilidade. Eu viraria pelo fato de que é o meu estilo, eu gosto, é um dos meus autores favoritos da modernidade, mas realmente não é uma primeira... É uma primeira página cativante, mas não é algo assim muito boa. Então, no caso, eu viraria, mas eu compreendo totalmente, principalmente para quem não é assíduo de terror e que não gosta muito de obras um pouco mais clássicas, tem uma tendência a dar uma dropada, que nem aconteceu em Frankenstein, que nem pode acontecer no Drácula de Bram Stoker, que nem pode acontecer, né, no Necromante, que a gente também já trouxe aqui, que tem lá mais de 50 anos de história. Então, realmente é uma questão de estilo que tem que ser algo. E pelo fato também do próprio escritor ser roteirista do Hellraiser. E ele é escritor e roteirista, diferentemente do outro que a gente trouxe, que era mais roteirista. Mas você percebe algumas falta de desvinculamento entre um e outro, então existem outros contos melhores que já começam com um chance mais interessante. Então acredito que talvez esse aqui seja uns que ele está ou numa transição, ou no começo disso, ou é recente, mas seria mais nesse ponto.
Então, pessoal, deixa aqui nos comentários se você viraria ou se você não viraria, se você conhece Hellraiser ou não, deixa aqui nos comentários. E sempre lembrando que você, escritor e escritora, tem o seu conto, tem a sua história, manda aí pra gente a sua primeira página aqui no linkzinho aqui embaixo pra gente poder trazer um pouco mais das suas histórias, a gente poder também bater aquele papo, beleza? Então, bora ler!